Olá pessoal, meu nome é Valéria Coimbra, estou aqui para falar mais um pouquinho de mais um livro. Esse, Histórias Guardadas pelo Rio, da Lúcia Iratusca, editora SM. Esse livro foi também selecionado, indicado para o kit literário da Prefeitura de Belo Horizonte, da edição 2020-2021, aqui indicado para os pré-adolescentes do segundo ciclo, crianças de 9, 10 e 11 anos. Conta a história de Pedro, um pescador que vivia numa cidade ribeirinha, e ele sai para pescar e não pesca nada. Aí ele volta cabisbaixo, balaio vazio, e passa pela praça da cidade. Quando ele passa na praça, vários e vários pescadores vendendo, vende-se, vende-se, vende-se. Ele achava que era peixes, mas não era. Sabe o que era? Histórias. Os pescadores pescavam histórias no rio e não peixes. E pescavam e vendiam uma fartura de histórias. E ele ficou curioso. Aí ele começa a percorrer as pessoas que conseguem pescar as histórias mais bacanas para saber qual que é o segredo de pescar histórias, porque ele não estava conseguindo nem pescar peixe, quanto mais histórias. E aí ele vai encontrando com essas personagens bem típicos do interior, de cidade do interior. Primeiro ele vai numa bordadeira, Dona Ana, uma senhora que borda maravilhosamente. As histórias que ela pesca, ela borda. Aí vira manta, caminho de mesa, colcha, lençol, pano de prato. Ela vai bordando aquelas histórias maravilhosas. E aí ela fala com ele assim: Pedro, o segredo para pescar histórias no rio é você colocar um pouquinho de mel na pontinha do anzol. No outro dia, assim fez Pedro. Saiu em direção ao rio, levou um potinho de mel, colocou no anzol, jogou o seu anzol e nada. Não pescou nenhuma historinha sequer. E mais uma vez ele vai voltar cabisbaixo para casa, com balaio vazio, sem histórias, até que ele encontra uma menininha de 8 anos chamada Carolina. A Carolina pescava um tanto de história muito bacana, e como ela era criança, ela nem vendia, ela dava de presente, ela até mandava para uma prima dela uma história que saía pelos ares, assim, voando, porque na cidadezinha da prima dela não tinha nem rio. Então ela mandava pelo menos uma história de presente para essa prima dela. Mas a Carolina, como era criança, não sabia qual era o segredo para pescar a história. Ela simplesmente pescava. Ela disse para ele assim: Pedro, é igual brincar, a gente simplesmente brinca. E o Pedro não entendia. Mas a Carolina falou assim: olha, talvez o senhor Norberto saiba te falar qual é o segredo para você conseguir pescar histórias do rio. E lá foi o Pedro atrás do senhor Norberto. E assim ele foi conversando com várias e várias pessoas da cidade para descobrir qual que é o segredo de pescar histórias. Será que ele conseguiu? Não sei. Vale a pena a leitura. Tchau!